Olá, meu nome é Diogo Comitre e eu vou apresentar o trabalho Os Concílios Visigóticos e os Desafios para a Escrita da História dos Grupos Subalternos no Reino dos Visigodos. Os concílios hispânicos eram assembleias nas quais os bispos definiam o dogma, buscavam a padronização do clero, estabelecendo condutas e corrigindo os desvios do comportamento esperado para os clérigos e para os fiéis. Essas reuniões também realizavam o combate às heresias e aos infiéis, além de abordarem questões sociais e familiares. Os primeiros concílios hispânicos que temos registro ocorreram no Império Romano, em um período que a Igreja ainda era clandestina e que não estava identificada com o poder político. Dessa forma, o impacto das medidas estabelecidas nas assembleias, no que se refere às questões sociais e familiares, era mais limitado se compararmos ao período em que o catolicismo foi alçado à posição de religião oficial do Império. No reino dos Visigodos, podemos considerar que a partir do reinado de Recaredo, as medidas definidas durante os concílios passaram a ter força de lei, já que os monarcas confirmavam o que era definido nas assembleias com decretos reais. Uma das características marcantes dos concílios visigóticos foi o grande número de medidas direcionadas aos grupos subalternos. Concordamos com Magalhães e Courrier que o conceito de subalterno como categoria social foi formulado pela primeira vez por Gramsci em seus Cadernos da Prisão, como forma de expandir a análise marxista para além do terreno das relações socioeconômicas estritas. Em 1930, no Caderno 3, Gramsci utilizou o termo classes subalternas e mais tarde grupos subalternos para fazer referência aos grupos sociais dialeticamente opostos às classes dominantes. Na década de 80, o conceito passou a ser bastante explorado por historiadores indianos, ganhando novos contornos e significados. Gurra, por exemplo, definiu subalterno como um nome para o atributo geral de subordinação na sociedade do sul da Ásia. Seja este expresso em termos de classe, casta, idade, gênero, cargo ou de qualquer outra forma. Já Spivak utilizou o termo subalterno para definir aquele que não pode falar por si mesmo e que foi deturpado nos discursos coloniais e acadêmicos. Podemos considerar que a definição de Spivak reduziu bastante a abrangência do termo se compararmos com Gramsci, já que dentro da perspectiva de Spivak, conforme apontam Magalhães e Courrier, os oprimidos que conseguem se organizar e falar por si mesmos, como o proletariado industrial, não poderiam até mesmo ser considerados subalternos. Em nosso trabalho, adotamos o conceito de subalterno defendido por Magalhães e Courrier, que sintetizam seus entendimentos sobre o termo da seguinte maneira: o conceito de subalterno, como usado neste volume, segue a definição gramsciana de subalternidade como efeito das relações sociais de dominação, e não como a incapacidade dos sujeitos individuais para falar por si. Nós certamente adotamos um entendimento mais amplo das formas de subordinação no mundo antigo do que o próprio Gramsci admitiu, incluindo questões de classe, status e poder político, assim como de etnia e gênero. É a partir da perspectiva de entendimento amplo das formas de subordinação na Antiguidade Tardia que analisaremos os concílios visigóticos em nosso trabalho. Para a atual comunicação, nos concentraremos no grupo dos judeus. Acreditamos que os mesmos encontravam-se submetidos a uma relação social de dominação por parte das elites católicas, já que a existência de vasta legislação antijudaica no reino dos visigodos representou uma ameaça constante a seus direitos e à dignidade desses indivíduos, que eram classificados como infiéis pela religião católica. Por meio da análise das fontes, percebemos uma forte intervenção do Estado em questões sociais e familiares dos judeus. Desde a conversão do reino ao catolicismo, é possível notarmos a intenção do Regnum de restringir a convivência social e familiar entre judeus e cristãos, o que pode ser entendido em um contexto em que a fé era um elemento central para o processo de construção ideológica do reino e em que os judeus permaneciam representando uma ameaça à unidade pretendida por estarem fora da comunidade de fiéis. Um exemplo
de medida que visava restringir a convivência entre cristãos e judeus é a proibição dos casamentos mistos, definida pelo Terceiro Concílio de Toledo em 589. Também podemos citar o Cânone 62, presente no Quarto Concílio de Toledo, realizado em 633, que estabelecia que, se muitas vezes a companhia dos maus corrompe também aos bons, com quanta maior razão corromperá aqueles que são inclinados ao vício. Portanto, daqui em diante, não deverá haver nada em comum entre os judeus convertidos à fé cristã e aqueles outros que persistem nos velhos ritos. No cânone em questão, existe a intenção de impedir a convivência social entre judeus convertidos à fé cristã e aqueles que permanecem em sua fé original, sob o discurso de que os conversos são inclinados ao erro e que a companhia dos judeus poderia contaminar esses novos cristãos, ameaçando a verdade e a unidade pretendida pelo Regno. O texto ainda estabelece punição para os que não cumprirem a determinação canônica. Portanto, qualquer um dos que foram batizados, se não evitarem o contato com os infiéis daqui adiante, serão entregues aos cristãos e os infiéis publicamente açoitados. O Quarto Concílio de Toledo ainda estabeleceu que os filhos de judeus convertidos ao cristianismo deveriam ser separados de seus pais caso tenham sido circuncisados, e que se o mesmo tiver sido praticado com alguns serve, eles deveriam ser libertados como uma compensação ao dano cometido. Chama atenção a severidade das punições que são estabelecidas pela legislação canônica e pela forte intervenção do Estado em questões familiares, a ponto de exigir a separação entre pais e filhos. A leitura das fontes, de maneira mais superficial, pode induzir os historiadores a tomarem como real a segregação entre cristãos e judeus no reino dos visigodos na primeira metade do século VII. É verdade que os agentes envolvidos na elaboração de tais medidas, expressas pelos concílios, desejavam impedir as relações sociais e familiares entre judeus e cristãos. Porém, será possível defender que tal segregação era observado, de fato, na realidade social do reino dos visigodos? Para responder esta questão, é necessário refletirmos sobre as características das fontes utilizadas em nossa pesquisa. Wormold, ao abordar os documentos escritos, enfatizou a importância da utilização dessa documentação para a produção de pesquisas, explicando, contudo, os cuidados necessários por conta do contexto de produção das leis e dos concílios, permeados pelos interesses da corte real e das aristocracias. As críticas às visões demasiadamente legalistas existentes na historiografia são importantes para trabalharmos nossas fontes dentro de uma perspectiva que nos permita fugir de algumas armadilhas inerentes ao caráter ideológico das leges e dos concílios, para que não utilizemos a documentação para reproduzirmos os objetivos das elites que produziram essas fontes, tomando tais medidas como características irrefutáveis da realidade social do reino dos visigodos. Como afirma Bastos, não seria a primeira, e de certo tampouco será a derradeira ocasião em que um historiador legalista, deliberada ou inadvertidamente, cumpre a função de reforçar e fazer ecoar os ditames dirimidos por alguma elite dominante qualquer do passado. Podemos ainda questionar se as decisões que sobreviveram na documentação existente, de fato, tiveram a penetração desejada pelas elites no aspecto local dos diferentes territórios que compunham o reino, já que a simples existência desses documentos não nos permite afirmar que os mesmos cumpriram de maneira exitosa suas finalidades. Nesse sentido, a leitura mais atenta das fontes, considerando o caráter fortemente ideológico dos concílios, pode nos fornecer indícios para problematizarmos a segregação social entre judeus e cristãos expressa pela documentação.
O próprio Cânone 62 do Quarto Concílio de Toledo, já citado em nosso trabalho, revela que a polêmica entre ambas religiões poderia não ser sentida nas práticas sociais existentes na comunidade, já que o texto traz a denúncia de que existiam bispos e seculares que recebiam presentes ou benefícios de judeus em troca de favores prestados aos mesmos. O fato revela que, apesar do caráter fortemente ideológico da documentação, a aplicação das medidas na prática dependia da atuação das autoridades incumbidas da fiscalização das determinações em cada região do reino. Ao que parece, em alguns casos, esses agentes não possuíam um real interesse em cumprir o que for estabelecido. Porém, certamente essas medidas permitiam que esses agentes tivessem maior possibilidade de manobra para obter vantagens daqueles que eram perseguidos por essa legislação. Alice Hill, ao analisar a proibição dos casamentos entre livres e não livres, levanta a hipótese de que as referidas leis, em vez de deixarem de ter qualquer impacto na prática, permitiam que os senhores capitalizassem sua violação, garantindo uma ampla margem de negociação que poderia fazer parte, inclusive, de um processo de disputa. Consideramos que o mesmo processo narrado pela autora pode estar presente na legislação antijudaica, permitindo que os responsáveis por observar as proibições pudessem capitalizar a ignorância dessas leis, ou ainda imporem a aplicação das mesmas em contextos de disputas de acordo com seus interesses. O fato revela um aspecto importante para a compreensão da controvérsia existente entre cristãos e judeus na sociedade visigoda, já que a mesma poderia servir aos interesses de membros das aristocracias que ocupavam cargos eclesiásticos ou seculares, que poderiam se utilizar das leis promulgadas no contexto dessa polêmica para obterem vantagens, como o aumento de influência ou do número de dependentes, reforçando sua importância na localidade em que viviam. Além disso, é necessário refletirmos sobre a atuação dos grupos subalternos, diante das medidas expressas pela documentação, para não incorrermos no erro de atribuirmos aos mesmos um papel de passividade diante da opressão sofrida, o que impediria uma aproximação efetiva com a realidade social visigótica. Nesse sentido, é fundamental considerarmos os apontamentos realizados pelos historiadores que defendem a metodologia da história de baixo para cima na abordagem dos grupos subalternos. Como afirmam Magalhães e Courrier, devemos entender a maior parte das populações antigas à luz de suas próprias experiências e suas próprias reações a essas experiências. Os autores alertam para o fato de que a história antiga tradicionalmente adotou uma abordagem de cima para baixo, enxergando a história pelos olhos da elite. Magalhães e Courrier explicam esta tendência pela natureza das fontes e pela identificação consciente ou não dos estudiosos do período com as elites do mundo antigo. Consideramos que as tendências observadas pelos autores sobre a produção de conhecimento do mundo antigo também estão presentes entre os historiadores da Antiguidade Tardia, assim como ocorre em relação às dificuldades postas pela natureza das fontes de ambos os períodos. Nesse sentido, a abordagem da história de baixo para cima permite o resgate dos grupos subalternos, rompendo com a tradição fortemente influenciada pela ótica dos vencedores, ou seja, das elites dirigentes, que compilavam os documentos que sobreviveram para a escrita da história nos dias atuais. Magalhães e Courrier ainda defendem que, ao estudar as estratégias, as agências e as solidariedades de grupos subalternos, podemos também mostrar suas margens de liberdade, suas capacidades de resistência e o potencial de mudança social que persiste apesar das muitas formas de dominação e opressão. Retomando as medidas de segregação impostas contra os judeus pelos concílios visigóticos,
é possível identificarmos uma clara diferença entre os discursos preconizados pelos textos normativos e a realidade social do reino dos visigodos. Isso porque existiam formas de resistência da comunidade judaica contra as medidas que visavam impedir as relações sociais entre cristãos e judeus, que comprometiam a eficácia do que era determinado pela legislação. Podemos citar como exemplo a prática do suborno, revelada pelo Quarto Concílio de Toledo, que induzia até mesmo clérigos a prestarem favores para os judeus. Esta forma de resistência, surgida a partir da experiência proporcionada pelas medidas segregacionistas impostas pela legislação canônica, parece ter sido um recurso utilizado pelos judeus por um período considerável. Isso porque, 48 anos depois do Quarto Concílio de Toledo, 48 anos depois do Quarto Concílio de Toledo, ter revelado o recebimento de subornos por clérigos e seculares, o 12º Concílio de Toledo, que ocorreu só em 681, em seu cânone 9, confirmou leis promulgadas contra as malícias dos judeus, condenando os cristãos que recebiam o dom de um judeu contra a fé de Cristo. O cânone também repreendeu bispos que mantinham os judeus em sua companhia, além de confirmar penas contra bispos e juízes que se descuidassem do cumprimento das medidas contra os judeus. A diferença entre os discursos preconizados pelos textos normativos e a realidade social do reino dos visigodos também pode ser sentida na questão dos casamentos mistos já abordados em nosso trabalho. Se acreditássemos que a proibição feita em 589, que já retomava uma herança anterior da legislação romana, cumpriu sua finalidade, não teríamos como explicar a retomada dessa temática 44 anos depois, durante o Quarto Concílio de Toledo, em 633. O cânone 63 deste concílio estabeleceu que os judeus, os quais possuíam esposas cristãs, deveriam ser avisados pelos bispos de sua cidade que deveriam se tornar cristãos, se quisessem continuar unidos a elas. Após avisados, caso se recusassem, deveriam ser separados delas, e os filhos nascidos dessas uniões deveriam seguir a fé de suas mães. A presença do ultimato dado aos judeus casados com cristãs na documentação décadas depois, após a proibição destes casamentos, levanta a suspeita de que, pelo menos em alguns casos, a determinação anterior não foi aplicada na prática. Mais uma vez, percebemos que a aplicação da lei oriunda do esforço legislativo do rei, do poder eclesiástico metropolitano e do núcleo aristocrático dependia da atuação de agentes eclesiásticos localizados regionalmente, inseridos em suas teias de interdependência. Vale lembrar que no reino dos visigodos havia aristocratas de diversos graus, com interesses determinados pelo contexto social, político e econômico locais, aos quais estavam inseridos. Em algumas ocasiões, as aspirações desses aristocráticas, sejam eclesiásticos ou seculares, diferiam daquelas do que estavam representados nos círculos compostos pela elite dirigente do reino. O que nos faz entender por que, na prática, muitas medidas determinadas por leges e concílios poderiam não ser aplicadas conforme os desejos daqueles que compilavam esses documentos. O fato de cristãos e cristãs continuarem se casando com judias e judeus revela também a possibilidade de questionarmos a efetividade dos discursos normativos que transformavam a comunidade judaica em inimiga da cristandade, pelo menos para a parcela da população que contraía matrimônio com membros deste grupo. Contudo, a rede de eclésias rurais e urbanas também permitiu a circulação das imagens que reis, aristocratas e bispos concordavam em concílios, o que não pode ser tomado como mera retórica. Ou seja, ao mesmo tempo que, movidos por interesses pessoais, alguns agentes ofereciam resistência à aplicação de medidas definidas pelo poder central,
Outros tentavam garantir a aplicação das mesmas medidas em contextos locais. Uma prova disso são descobertas arqueológicas que evidenciam conexões acima do nível local em lugares que poderiam parecer marginais ao ponto de vista dos grandes centros decisórios, como a Ponta Castelhanos. Certamente, medidas que visavam afetar a convivência social e familiar dos grupos subalternos impactavam as condições de existência dessas populações. Porém, não podemos simplesmente tomar os discursos normativos como uma prova tangível de que o que era determinado passava a fazer parte da realidade social das sociedades estudadas, pois isso significaria impor aos subjugados um papel extremamente passivo e dotar o Estado de tal eficácia que não parece ter sido possível no período estudado. Portanto, não é possível nos atermos a generalizações, mas sim reconhecermos a complexidade da estrutura política e administrativa do reino, e a existência de diferentes níveis de aristocratas com interesses diversos localizados regionalmente. Ou seja, existia uma estrutura administrativa responsável por levar as determinações legais do poder central às diferentes regiões do reino. Porém, a eficácia desse processo dependia da atuação de alguns agentes que ora fiscalizavam e aplicavam essas medidas na prática, ora viam oportunidades de benefícios pessoais na não aplicação dessas medidas, de acordo com o contexto de cada momento. Além disso, os grupos subalternos reagiam à experiência de opressão, criando suas próprias formas de resistência, conforme abordado em nosso texto, o que também podia comprometer a eficácia do que era determinado pelas leis. Como afirma Magalhães e Courrier, estudarmos os grupos subalternos a partir da história de baixo para cima nos permite explorar como várias formas de subordinação foram definidas, impostas, resistidas e contestadas dentro das estruturas da cidade. Portanto, a crítica às fontes é fundamental para a produção de pesquisas da Antiguidade Tardia, evitando visões demasiadamente legalistas que induzem os historiadores ao erro. Somente com estes cuidados é possível produzirmos pesquisas que possam notar as contradições entre os discursos normativos e a realidade social existente nas sociedades estudadas, percebendo a atuação dos grupos subalternos para negociarem sua própria existência. Obrigado.